J.D. Vance e sua delegação pousaram há cerca de 1 hora na Groenlândia para visitar então essa base militar dos Estados Unidos em meio aos protestos dos groenlandeses contra essa visita, que não foi uma visita a convite do governo groenlandês e também do governo dinamarquês, lembrando que a Groenlândia é um território semi-autônomo desde 1953, mas pertence à Dinamarca. E aí, fontes da Casa Branca disseram que é esperado que Vance faça alguns discursos falando que os líderes dinamarqueses passaram décadas maltratando o povo da Groenlândia, tratando-os como cidadãos de segunda classe e também permitindo que a infraestrutura na ilha caísse em desuso. Esse deve ser o tom do discurso de J.D. Vance e eles vão retornar ainda hoje a Washington, deve chegar em Washington às 11h30 da noite do horário aí de Brasília. E essa viagem, como você disse, Tainá, foi uma viagem encurtada. Anteriormente havia planos, inclusive, de que Ilse Vance, a esposa de J.D. Vance, fizesse uma visita a uma corrida de cães que puxam trenós, que é algo bem tradicional na Groenlândia, mas houve protestos contra essa visita e os Estados Unidos então reduziram essa viagem, restringiram essa viagem à visita à base militar. Inclusive, manifestantes estavam se preparando para receber essa delegação americana com protestos na estrada, se eles fossem fazer essa visita mais ampla. Inclusive, o governo da ilha criticou essa visita como uma visita indesejada, falou que é altamente agressiva, e os organizadores da corrida de trenós puxados por cães divulgaram uma declaração dizendo que nunca pediram para Ilse Vance comparecer em primeiro lugar, falando então que ela não tinha sido convidada. E um porta-voz da vice-segunda-dama disse que ela havia sim recebido vários convites, portanto, ali umas mensagens que não se confirmam. Então, esses organizadores falando que não teriam convidado e Ilse Vance falando que teria recebido o convite. Também essa delegação é acompanhada por Mike Waltz, que é o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que mesmo assim foi à Groenlândia a despeito da crise toda envolvendo o vazamento de mensagens do Signal, a participação de um jornalista dentro daquele grupo de mensagens que estava discutindo o ataque aos Houthis no Iêmen. E também essa visita acontece, como vocês falaram, em meio às intenções de Donald Trump de anexar a Groenlândia. Ele vem falando sobre isso desde a sua campanha e isso está gerando um sentimento de rejeição entre os groenlandeses. Os groenlandeses têm uma intenção de fazer e de procurar uma independência em relação à Dinamarca, mas por causa dessas hostilidades por parte do governo americano, inclusive com Donald Trump nessa semana subindo o tom, dizendo que os Estados Unidos vão fazer o que for preciso para anexar a Groenlândia, a população groenlandesa está se aproximando dos dinamarqueses contra essa ideia de anexação por parte dos Estados Unidos. Donald Trump tem a intenção de anexar a Groenlândia tanto por causa dos seus vastos recursos minerais, que poderiam garantir vantagens econômicas aos Estados Unidos na corrida por esses minerais raros em relação à China, e também por uma segunda questão, que é a estratégia militar. Então, é uma região que fica no Ártico e que é localizada de forma estratégica, que sempre foi disputada por China, Rússia e Estados Unidos. Inclusive, Vladimir Putin chegou a se manifestar, disse que os Estados Unidos estão falando sério sobre essa ideia de anexar a Groenlândia, e Vladimir Putin deu a entender que está de olho e também está acompanhando toda essa situação, que pode representar uma hostilidade ali aos russos também na região do Ártico. Então, isso também está trazendo implicações geopolíticas. Os groenlandeses então se manifestaram, têm protestado contra essa ideia dos Estados Unidos. E só para finalizar, houve eleições dentro da Groenlândia no último dia 11 de março. O partido que venceu as eleições, que é um partido pró-negócios democrata, tem criticado a intenção de Donald Trump de anexar a ilha, a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, coberta 80% por gelo, com uma população de apenas 56 mil habitantes. Mas esse partido que venceu as eleições e que agora forma uma coalizão é um partido que defende a independência da Dinamarca de forma gradual. Um outro partido que defendia a independência da Dinamarca de uma forma mais acelerada não venceu essas eleições. Inclusive, era um partido que tinha alguns participantes ali que tinham uma postura mais pró-Trump,
Trump, mas esse partido não venceu as eleições. Então essa coalizão também que vai ser formada agora para administrar a Groenlândia também é uma coalizão que rechaça essa ideia de uma anexação da Groenlândia aos Estados Unidos.